Há 3 décadas, no setor de biocombustíveis, ele foi um dos responsáveis por revolucionar o uso de óleo de palma na indústria. Vamos falar agora com Milton Stigel, CEO do grupo BBF. Bem-vindo, Milton, bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ó, gente, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar e ele estava me explicando que ele, nessa fase de estudos, um pouquinho da história dele, ele tentou fazer 4 faculdades, começou e não terminou. E hoje é esse empresário de sucesso. Isso dá esperança para o telespectador? Primeiro, obrigado por me receber, é um prazer para mim também estar aqui. Eu acho que sim, porque isso mostra que a gente tem realmente uma amplitude de caminhos que nem sempre são visíveis em determinado momento da vida, mas se a gente perseverar em busca de algo que realmente faça sentido e seja importante, a gente com certeza vai ter um resultado positivo. Milton, eu queria falar um pouquinho sobre você. Você sempre buscou isso desde a sua infância, saber onde que alguma coisa fazia sentido? Quando você ia à escola fazia sentido? Quando você entrou na faculdade fazia sentido? Conta um pouquinho sobre isso. Essa é uma pergunta interessante, porque quando você é o 7º filho de uma família de 8, você muito pequeno começa a ver as experiências dos mais velhos. Então, eu tinha menos de 3 anos, ainda não tinha entrado na escola. Eu entrei na escola com 4 anos de idade, porque eu tinha um irmão que com 3 anos a mais que eu, e ele foi para o 1º ano, e eu chorava todos os dias, porque eu também queria ir para a escola. E aí minha mãe conseguiu me matricular, e eu terminei o 1º ano primário com 5 anos de idade. Mas a questão dos mais velhos é que eles enfrentavam, por exemplo, o vestibular, entrar numa faculdade, depois o primeiro emprego. Você só olhando, né? E eu acompanhava a expectativa, que é um ânimo, né, que a pessoa tem de enfrentar um desafio, a alegria quando se vence um desafio, por exemplo, quando se entra na faculdade, e muitas vezes também o desânimo, porque sai da faculdade achando que vai ser dono de alguma coisa, vai ser um grande executivo, e aí as expectativas não são imediatamente satisfeitas, e aí a gente começa a tratar um pouco da desilusão, né? Ou seja, a gente, como menor, acompanha todo esse translado. Isso me ajudou muito, porque é óbvio que quando eu tive que enfrentar o meu vestibular, quando eu tive que, como você disse, né, minha mãe dizia que eu era formado em 1º ano. Então, fiz economia, administração, engenharia, e aí o que é que você conclui? Eu falei, olha, eu acho que dá para eu continuar sem ter nenhum desses cursos completos. Conta um pouquinho como você começou. O meu primeiro emprego foi como um office boy, eu tinha 14 anos de idade, comecei a trabalhar e vim procurando aumentar o meu conhecimento, entender de que forma que eu podia contribuir com a sociedade para criar alguma coisa que fosse bom, não só para mim, mas para toda a sociedade. Tive uma oportunidade muito bacana quando fui conhecer o estado de Roraima, isso no ano de 2002, e uma das coisas que me chamou a atenção é que num lugar que eu visitei, para o sul do estado, tinha ali o 2º maior assentamento do Brasil, o que me causou uma certa estranheza, para entender por que um lugar tão remoto e tão distante tinha o 2º maior assentamento do Brasil. E aí foi me explicado à época que era justamente por conta de uma discussão política entre Guiana e Venezuela, ou melhor, Venezuela contra Guiana, que é a área do Esequibo, essa que agora o Maduro trouxe à tona novamente, dizendo que aquele território da Guiana pertence à Venezuela. E os militares, na década de 70, porque Roraima não era ainda um estado, era um território nacional, acharam por bem fazer um assentamento para que a questão da soberania, tivessem brasileiros ali e a gente pudesse dizer que aquela terra não poderia ser alvo ou de resolução de uma disputa internacional. Ou seja, entrega esse pedaço para a Guiana devolve esse aqui para a Venezuela e acabou a briga. Isso lá em E foi um programa de assentamento? Não, e aí os militares trouxeram brasileiros de fora do Brasil e fizeram esse grande assentamento, que na verdade gerou um grande problema, porque as pessoas lá assentadas, elas não tinham como comercializar. Por exemplo, dava-se uma gleba de terra, 100 hectares de terra, para cada família, desde que essa família abrisse 50% do local, ou seja, desmatasse 50% do local. Você só tinha o título definitivo uma vez que você cumprisse condições precedentes. Essa era uma delas.
Agora veja, as pessoas que para lá foram e tiveram que desafiar a floresta e abrir 50% de uma área, lembre você que é um lugar que não tem energia, não tem combustível, como é que você tira árvores? Não sei. Que tem mais de metro de diâmetro, né? É muito difícil essa Trabalhar. empreitada. Exato. Mas muitos conseguiram vencer e abrir e receber os títulos dessas terras. E eles iam produzir para quem? Hoje, o estado de Roraima tem 600 mil habitantes, Sônia. Você imagina em 1974. Então você não tinha infraestrutura para você escoar a sua produção. Cultura de sobrevivência. Exato. E no fundo é uma grande armadilha. O que se deu naquela região? As pessoas precisavam sobreviver, precisavam cozinhar, e o único combustível disponível é a madeira. Como você cozinha para sua família num lugar tão inóspito? E quando eu visitei isso em 2002, então aquela área estava totalmente aberta por conta disso. Cada vez as pessoas têm que ir mais longe para retirar a sua lenha para poder sobreviver. Apesar de eu não ter estudado, de eu não ter me formado em nenhum curso específico, de nunca ter tido contato com a floresta amazônica e muito menos ter algum parente ou alguém que tivesse alguma afinidade que pudesse me dar, a priori, algum conhecimento. Você entendeu aquele problema. Exatamente. Me veio como uma inspiração plantar a palma, que não é uma planta nativa da Amazônia, é uma planta exótica, é uma planta africana, não pode ser mecanizada, ela é 100% manual, ou seja, é uma cultura que vai agregar essa mão de obra disponível nesse local para que eles possam apreender como a palma é uma cultura perene e ela demora 4 anos para começar a produzir os frutos. A própria natureza da cultura ensina o homem a lidar com ela. Porque não é uma cultura, por exemplo, como a soja, como o milho, que em 120 dias você planta e colhe. Se você errou, se você perdeu alguma... Quanto tempo demora para uma palmeira produzir óleo de palma? Você você tem que ter uma semente com um pequeno embrião, ela fica num pré-viveiro 3 meses com sombrite, com cobertura, com irrigação. Depois ela fica mais 9 meses num viveiro, ainda em sacos, assim, isolados, com irrigação e tratos manuais, para depois ser levada para o plantio definitivo. Uma vez no plantio definitivo, você tem mais 3 anos para ela começar a produzir. Mas uma vez que você plantou, que você tem os tratos culturais, você precisa do operador de trator, você precisa do engenheiro agrônomo, você precisa de alguém que cuide da alimentação, ou seja, da adubação das plantas. Depois você tem a parte da indústria. Porque simplesmente produzir os frutos não significa que você vai poder rentabilizar a palma, não. Você precisa extrair o óleo dela. Para isso você tem que ter uma indústria. Nessa indústria você também vai ter uma gama de engenheiros, de colaboradores que vão ter diversas qualificações. Então é muito integradora a palma. A BBF ainda deu mais um passo. Então explica para o nosso telespectador o que exatamente faz a BBF. Então, você planta a palma, você colhe o fruto, você esmaga e extrai o óleo. O que você faz o óleo numa região tão pouco, né, com uma densidade demográfica tão pequena, para que você possa monetizar esse fruto? É que justamente no interior da região amazônica existem as termoelétricas que são 100% abastecidas com óleo diesel. Esse diesel, que às vezes você gasta 2 ou 3 litros de transporte para fazer chegar 1 litro na termoelétrica, foi o foco que a BBF deu para que ela pudesse monetizar o óleo, ou seja, ter um grande consumo, sem efetivamente você ter que competir com o diesel, que a refinaria que está lá na costa, lá longe, tem que colocar aqui dentro. O caminhão pode ir funcionando a algum combustível que não seja o biocombustível, ele pode voltar? Porque o foco principal nosso foi só a energia elétrica. Então você tem os grupos geradores que eram abastecidos com óleo diesel e eles eram trazidos de São Paulo, aqui de São Sebastião, que carregavam os navios, até Manaus. A Transpetro é quem fazia esse transporte e faz até hoje. E descarrega em Manaus e ali pulverizava por pequenas balsas esse óleo diesel para essas termoelétricas. Nós estamos falando de quase 300 termoelétricas dentro do sistema isolado, isso lá quando eu fui para Roraima nos idos de 2003, 2002. Qual foi a nossa ideia? Produzimos no local,
repovoamos a floresta com uma cultura, ou seja, cobertura vegetal novamente integrando a floresta, damos à mão de obra local aquela pluralidade de opções que eu já dissertei para você, e consumimos no local. Você não precisa, como diesel, daquele custo logístico imenso que se gastava 2 ou 3 litros no transporte para fazer chegar 1 litro de combustível na termoelétrica, porque a termoelétrica já está ali na Amazônia. Então o que a gente faz? Montou também uma planta de biodiesel. Então aí eu tenho óleo, extraio o óleo, não uso esse óleo como alimento, mas eu uso ele como biocombustível, substituindo o diesel, que é altamente poluente, por biodiesel nessas termoelétricas. Então, como é que surgiu o biodiesel no Brasil? É uma tecnologia brasileira? Eu nunca tinha ouvido falar de biodiesel. Mas quando o presidente Lula foi eleito em 2002, que ele assumiu, em 2003, ele inicia o plano para adicionar biodiesel na matriz energética brasileira, mandatório. Então ele cria o Plano Nacional de Produção de Biodiesel, e fica muito falado isso, muito falado isso. E isso é óbvio que através dos meios de comunicação me alcançou, me tocou, eu achei uma ideia fantástica. Porque você cria um aditivo, você cria um biocombustível que misturado ao diesel, ele melhora as condições do combustível fóssil e ainda permite uma diminuição das emissões, que é tudo que a humanidade precisa. Eu falei, bom... E você percebeu isso em 2002? E quando eu fui para lá e vi aquela oportunidade, que eu falei, puxa, mas tem terra, chove, as questões estão postas, o que a gente faz? Aí me veio a inspiração para o óleo de palma, que tem uma história interessante de um professor do Rio de Janeiro, que é o Donato Aranda, que me levou para uma viagem na Costa Rica, que eu pude conhecer o que era o cultivo de palma. E aí eu pensei, bom, se a palma tem uma aptidão climática e agrícola nessa região, que é um outro detalhe, os maiores produtores de palma de óleo estão na Indonésia e na Malásia. Se você passar no meridiano, é exatamente nessa região equatorial. Faixa. Você precisa de temperaturas altas e muita chuva mesmo. Aí eu falei, bom, então a equação está posta. Agora, e o consumo? Quem que vai comprar esse óleo? Aí foi o mercado do setor elétrico, por conta das grandes termoelétricas que são pulverizadas na Amazônia e que é a única geração térmica que proporciona eletricidade nos domicílios. Única? Não tem energia hídrica? Só os sistemas que são conectados na rede. Mas essas 300 localidades da Amazônia, ainda Roraima até hoje ainda está no sistema isolado. Agora que está em construção a linha de Tucuruí até Manaus, que ficou pronta, agora de Manaus a Boa Vista. Esse trecho deve ficar pronto em 2025, mas hoje a geração térmica de Roraima ainda é no sistema isolado, ou seja, 100% à base de térmicas. Milton, não sei se você, enfim, acompanha esse assunto, mas há uma discussão grande se, para fazer a transição, né, energética aqui no Brasil, que temos todas as possibilidades de fazer isso de maneira produtiva, coerente, lucrativa, ainda existe a necessidade de se construir termoelétricas? Essa pergunta sua é muito importante. As termoelétricas elas são de diversas matrizes energéticas. Então você tem uma termoelétrica nuclear, você tem uma termoelétrica a biomassa, você tem uma termoelétrica a óleo diesel, você tem uma termoelétrica a biodiesel, são diversos. A termoelétrica, hoje, as mais comuns e as mais implantadas no planeta são a base de carvão, pasme você, e gás. Né? Então essas são as maiores que existem no mundo e são a força dominante no mundo. Sendo que 50% disso existe nos Estados Unidos e na China, né? 82% da geração de energia da China é a base de carvão. Carvão. Olha que bacana. Eles é que exportam todas as placas fotovoltaicas para o Brasil, para todos os países do mundo. É tudo fabricação chinesa. Sônia, presta bem atenção. Se a gente pegar o tanto de investimento que os países estão fazendo em renovável, quando eu digo investimento, você traduz isso em subsídio. Então, veja só, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, claro, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pagam $1 por galão para cada litro de biodiesel, para cada galão de biodiesel produzido, ele te dá $1 de... A mais? Quem está pagando é o contribuinte, isso, é subsídio.
O etanol americano é a mesma coisa. Agora, para o SAF... É $1 também, $1. etanol? O SAF e o diesel verde, $1,50. Se você pegar o volume de investimento que se tem em renováveis, mais o subsídio que é dado, você vai ver que o investimento em óleo e gás com investimento renovável, eles não são tão díspares. Eu não tenho esse número para te precisar, mas eu só estou querendo fazer aqui até para o telespectador entender o quanto que custa isso para a sociedade global. O quanto que os renováveis hoje representam na matriz energética mundial? Não sei. Entre 10% e 20%. Mas os investimentos estão quase ali, tá certo? Então, a sociedade está pagando por isso, deve pagar, porque a gente quer salvar o planeta, a gente precisa fazer alguma coisa, mas o que a gente precisa entender é qual é o equilíbrio que as grandes potências estão dando para esse tema. Então, se a gente tem a matriz energética mais limpa do mundo, por que que as empresas americanas foram todas para a China, né, da década de 90, 2000, para que Nike, Apple, todas tivessem fábricas na China? Não polui à vontade. Você entende o que eu estou dizendo? Há uma grande hipocrisia nisso tudo. Por que não vieram para o Brasil, que tem a matriz energética mais limpa do mundo, para eles terem um produto sustentável? Porque é o dinheiro. Então é isso que eu digo. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, mas tem a energia mais cara do mundo? Agora, qual é o papel da BBF nesse processo todo? O propósito nosso se iniciou justamente substituindo o diesel fóssil pelo biodiesel para a geração termoelétrica. Nós vencemos diversos leilões, hoje nós temos 25 termoelétricas operacionais, funcionando, e devemos entrar agora com mais 4 ainda até o meio do ano, que totalizam quase... Comparando, uma termoelétrica a carvão polui X, uma termoelétrica a gás polui X, e uma termoelétrica a biodiesel ou combustível produz X. Só para o telespectador ter quando você tira um carvão, né, mineral do solo e você queima, você está emitindo CO2, você está mandando para a atmosfera o gás de efeito estufa, que causa o aquecimento global, de alguma coisa que estava estocado no solo, então você é emissor. A mesma coisa o gás, menos emissor do que o carvão, por conta dos particulados e todas as particularidades que tem o carvão. O gás também é um emissor, mas em menor grau. Quando você fala, por exemplo, do biocombustível, no nosso caso, da palma, lembre que a planta ela permanece 35 anos capturando carbono, porque ele fica preso no tronco, fica preso nas folhas, não é verdade? E o fruto que você extrai o óleo é que é o emissor, mas quando ele está emitindo, você tem mais fotossíntese capturando aqui. Então, ele é praticamente neutro. Ele emite muito carbono pouco. Neutro? Depende se a cultura é como uma cultura da palma, e se você usa, por exemplo, dentro dos seus equipamentos para fazer colheita, transporte, que são os caminhões e os tratores, o próprio biocombustível, você acaba ficando neutro. Você praticamente não emite nada, porque aquilo que você está emitindo, a planta sequestra muito mais, ela captura muito mais do que aquilo que está sendo emitido. Como é que é o mercado de biocombustíveis hoje no Brasil? Existe muita concorrência, a produção é grande. Explica um pouquinho para a gente. O mercado de biocombustível ele é muito grande no Brasil. O Brasil é uma potência agrícola e biocombustível tem a ver com o agronegócio, tirando assim... E biodiesel, óleo de palma, exato. Como é que funciona? Exato. Então você tem assim, as grandes vertentes do Brasil, acho que o número 1 disparado é o etanol, que o Brasil é uma grande força, é o segundo maior produtor de etanol do mundo, a gente só perde para os Estados Unidos. E na questão do biodiesel, nós também estamos ali na liderança, estamos entre os 3 maiores, e é óbvio que a gente tem condição de crescer muito mais. Está tendo uma discussão no Congresso Nacional do projeto Combustível do Futuro. O Arnaldo Jardim, o grande deputado Arnaldo Jardim, é o relator, uma pessoa maravilhosa, é o relator desse projeto. E ele tem, sim, confiança de que isso seja aprovado até o final desse primeiro semestre. O que diz esse relatório? Ele aumenta de 27% para 30% a mistura do etanol na gasolina, ou seja, a nossa gasolina já é sustentável comparado com outros países do mundo. A ampliação também do biodiesel no diesel, saindo dos 15%, agora levando para 20%, que é um plano decenal, que também deverá ser aprovado.
a homologação e a obrigatoriedade, dando previsibilidade para o diesel verde e para o SAF, que eu acho que isso sim vai colocar o Brasil como um líder global de biocombustíveis, mas o Brasil tá trabalhando, a gente vê que hoje o Congresso Nacional tem um empenho muito grande nessas questões, e mesmo na questão do crédito de carbono, porque hoje a questão de precificação de carbono ela é alguma coisa que a gente sempre fica numa expectativa de, mas que nunca acontece. Agora sim o governo está realmente empenhado para aprovar, mas falta regulamentação, exatamente, né? Falta regulamentação. Qual a porcentagem que vocês têm desse mercado de óleo de palma? Hoje a gente é o maior player individual de palma, a gente tem 75 mil hectares plantados. 75 mil hectares? A gente ainda não tem toda essa área em produção, como eu falei, a palma demora 4 anos para produzir. Hoje a gente produz mais ou menos 200 mil toneladas de óleo por ano, mas com essa área plantada a gente chega em 350 mil toneladas de óleo. Na aviação, é o seguinte, esses aviões que são trazidos por meio de leasing, né? Eles têm como receber esse biodiesel? Eles têm como... Esse biocombustível? É. O mundo tem 200 milhões de toneladas de produção de óleos e gorduras. Então, se você pegar todo o óleo vegetal, desde o óleo de oliva, todos os óleos e todas as gorduras que saem do abate de porcos, bovinos e assim por diante, você tem 200 milhões de toneladas. O presidente da Airbus, numa audiência pública que a gente teve junto no Congresso Nacional, a convite do próprio deputado Arnaldo Jardim, na fala dele, ele diz o que é o consumo de SAF hoje no mundo, que é um pouco mais de 1 bilhão de litros por dia. Só que ele indica a Índia como um exemplo de um pedido de 500 novos aviões, sendo que só 20% disso é renovação de frota, ou seja, são novos aparelhos que vão consumir mais querosene de aviação. Então, eles estão estimando que em 2030 a gente quase que dobre o consumo para chegar nos 2 bilhões de litros por dia de querosene de aviação. Se você pegar esse volume de óleo que eu estou falando para você, você está vendo como tudo fica pequeno para as demandas internacionais? Então, o que o Brasil tem a oferecer para o mundo? E é isso que eu chamo de pré-sal verde. Esses 31 milhões de hectares da lei que foi publicada em 2010 e que a gente não ocupou praticamente nada, porque o Brasil ele é pequeno na produção de óleo de palma. A gente é, acho que, 12º no mundo. Quem é o primeiro? Indonésia, depois Malásia e depois Tailândia. Mas assim, a Indonésia, se você comparar, a gente é traço, a gente é 1% da produção global. A Indonésia, Tailândia, Indonésia, Malásia e Tailândia tem 90% do mercado. Só que esses países somados, Sônia, eles têm mais ou menos 12, 14 milhões, não, dá um pouco mais, vai dar aí uns 15 milhões de hectares plantados. Nós temos 31 milhões desmatados e que não foram plantados desde que a lei foi publicada em 2010. Olha o pré-sal verde. Falta? É o que eu sempre fico me perguntando. Então, aí, falta assim, um pouco mais de dedicação do Brasil, né? O presidente Lula, que fez essa lei, que fez todo o arcabouço jurídico, fundiário, para permitir que a palma pudesse prosperar, é a gente mostrar isso para o mundo. É esse pré-sal verde que está só precisando do quê? De um pouco de recurso. Agora, olha quanto recurso Europa, Estados Unidos estão desviando para outras questões de subsídio e que não tem um retorno tão grande, porque isso vai resolver o problema. Uma vez que você repovoe tudo isso, dê trabalho, você acha que alguém vai querer receber R$60 por semana para pôr uma mangueira na boca e mergulhar no Rio Madeira para fazer garimpo, no rio mais rápido do mundo, onde 60% das pessoas que estão trabalhando nisso morrem afogada? Tem algum... eu entendi o quadro. Desculpa, só estou tentando... com essa questão, mas você ama o que você faz, né? Exato. Que bom, você vai dar certo sempre. Amém. Eu queria fazer uma última pergunta para você. O Brasil, ele tem todas as condições de ser o próximo líder mundial verde, na economia verde. Quais são as possibilidades de a gente perder essa chance? Eu não quero acreditar nisso. Eu sou uma pessoa tão otimista, Sônia. Eu tenho uma fé tão grande nesse Brasil, nesse país. Mas você pensou. Mas talvez alardeando, falando então, e espalhando. Se cada um de nós, eu digo assim,
a gente não precisaria estar perdendo tempo de eu contra ele, nós contra os outros. Não, dá para a gente, todo mundo se juntar para um propósito maior, é colocar o Brasil em primeiro lugar. Todas as riquezas que nós temos, esse país que já é tantas vezes aclamado por canções, abençoado por Deus. Olha essa frase, não é verdade? Mas ele precisa começar a ser amado pelos homens, porque Deus já abençoou demais. O que está faltando é justamente isso. É fraternidade, são as pessoas quererem se ajudar, de ter um propósito coletivo. Eu acho que é isso que está faltando para o Brasil ser esse líder. Olha, eu continuo esperançosa nesse quesito. Nós vamos conseguir. Amém. Então, obrigada. Olha, nem consegui falar, tinha uma lista aqui de perguntas, não consegui fazer nenhuma, mas quero vê-lo outra vez aqui com a gente. Foi um grande prazer. Muito obrigado, Sandra. Obrigada a você. Bom, gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia. E até na semana que vem, aqui no Band News TV.